Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Depois de um período de louvor tão abençoado como esse, saber que o Senhor realmente se faz presente aqui nesse lugar e que Ele recebeu todo esse louvor e essa adoração, que nós possamos estar agora com o coração aberto e preparados também para recebermos agora o que Ele tem para nos falar através da palavra dele. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz, você que aqui se encontra, você que está em casa, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo que você tem sonhado, que você tem planejado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça prosperar em todos os seus caminhos, por onde quer que você andar. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Amém? Lucas 19, do 1 ao 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque temos, ó Pai, vivido as tuas misericórdias em nossa vida. Mas te pedimos, ó Pai, a tua bênção especial nessa noite, por esses que aqui se encontram, por aqueles, ó Pai, que não puderam vir, aqueles, Senhor, que se encontram enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando por momentos difíceis, momentos, ó Pai, de grandes tribulações, e que só o Senhor pode socorrer. Pai, eu te louvo e te glorifico por cada um desses que aqui estão. Mas alcanço, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo, aqueles, ó Pai,
que não puderam vir nessa noite, aqueles que estão descansando, aqueles que estão trabalhando, ou mesmo aqueles que estão passeando por um descanso merecido. Mas eu te louvo e te glorifico, ó Pai, por mais essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar. Esse texto começa com uma fala que é logo após o Senhor ter curado um cego em Jericó. O capítulo 18 termina com o Senhor curando um cego em Jericó, numa caminhada, um mendigo, um homem sem esperança, sem expectativa, um mendigo, pobre e cego. Quando nós olhamos esses dois textos, a contradição de que o Senhor Jesus ouve um clamor de um cego que está sentado à beira de um caminho, um homem que provavelmente tinha vários dias que não tomava banho, mal cheiroso, maltrapilho, mas aquele homem, quando vê um tropel de passos vindo, escuta um barulho, qualquer coisa, ele pergunta mais depressa: o que está acontecendo? O que está vindo? E os pessoal falaram com ele: olha, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré que está vindo. E aquele cego agora se prontifica de uma vez e grita bem alto: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Essa fala desse cego de Jericó tem que ser a nossa oração no dia a dia, na constância, no dia de hoje, que nós possamos clamar, assim como esse cego de Jericó clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor atendeu o seu pedido, e os evangelhos dizem que a partir daquele instante, a visão daquele cego voltou e aquele cego passou a seguir o Senhor. Mas o Senhor cura um cego, pobre, miserável, à beira de um caminho que não tinha recurso. Uma multidão tenta abafar a voz daquele cego. Não perturbe o mestre, não perturbe. Mas cada vez mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus resolve aquele problema agora, ele vai mais para frente. Agora, quando ele entra dentro de Jericó, ali está um homem importante. Importante, entre aspas, rejeitado por todos. Um homem que ninguém gostava dele, um homem que toda a sociedade olhava para ele com maus olhos, porque ele era um cobrador de impostos. Um homem que tinha feito do seu trabalho, o posto que ele ocupava, uma maneira de ganhar dinheiros ilícitos. Tirar vantagem da posição que ocupava. Mas quando Jesus vai passando, aquele homem agora tenta correr de todas as maneiras e não consegue ver o Senhor. Não consegue ver. E ele corre mais, passa à frente e sobe numa figueira. E aí começa a história de Zaqueu. Quando Zaqueu sobe naquela figueira para ver o Senhor, não é ele que vê o Senhor, é o Senhor que o vê. Não importa o quanto pecadores nós somos, o quanto esquecido pela sociedade, a posição que nós estamos, o quanto nós estejamos sujos, fedendo, maltrapilho, o Senhor nos ouve. Ouviu o mendigo, mas agora há uma pessoa poderosa, rica. A pessoa corre para ouvi-lo. Aquele que tem desejo de ver o Senhor o chama primeiro.
Antes que Zaqueu visse o Senhor falou: desce, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Muitas das vezes, meus irmãos, o dinheiro, a posição, ou mesmo a pobreza, nos impede de ver as promessas, aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus é o grande, ele é maior do que Davi. Quando Zaqueu viu aquilo, ele gritava. E essa tem que ser a persistência nossa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Permita-me ver a ti claramente e confessar-te verdadeiramente. Foi isso que Zaqueu, que o mendigo disse. Permita, Senhor, que eu te veja claramente. Eu não quero só saber que o Senhor está passando na minha vida, que o Senhor está passando na onde eu estou sentado. Eu quero te ver. Eu quero, Senhor, ter a minha visão aberta, enxergar plenamente quem é o Senhor. Que esse seja verdadeiramente o nosso alvo, ver o Senhor como Ele é. Sabemos que nós não o veremos nessa vida, mas se nós colocarmos isso no coração, de pedirmos: Senhor, tira a minha cegueira espiritual, tira tudo, Senhor, que impede de eu te ver. Me tira, Senhor, dessa situação de mendigância, dessa situação de inferioridade, e deixa-me enxergar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando nós vimos tudo isso que aconteceu aqui, Zaqueu, um homem rico, que Jesus fala: hoje me convém pousar em tua casa. Se nós olharmos um pouquinho atrás no capítulo 18, versículo 22, nós vamos ver o Senhor falando algo para um outro jovem rico. 18, 22, que diz assim: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Seguir o Senhor tem que ser sem empecilho. Seguir o Senhor tem que ser de coração aberto, de coração livre. Quando o Senhor fala isso com esse rapaz, depois o Senhor encontra com um que era maior do que ele, o maioral dos publicanos, Zaqueu, supervisor em Jericó. Era a maior alfândega que existia. É tipo um pedágio hoje. Em Jericó se trafegava, ia e vinha. Toda a mercadoria que ia para aquelas regiões tinha que passar em Jericó. E Zaqueu estava ali, naquela posição. Tudo que entrava, tudo que saía, Zaqueu era o recebedor do imposto. Se entrava 100 quilos de alguma coisa, 10 quilos Zaqueu pegava. Se entrava prata, Zaqueu pegava a porcentagem. Então, ele era rico, importante, mas porém odiado por todos. Quem fala bem do imposto de renda? Quem fala bem do imposto que nos é cobrado quando trabalhamos, quando somos fichados, que se você ganha X, 20, 18, 20, até 27%, o leão come. E depois ainda vem a taxa do INSS, e vem mais isso, e vem mais aquilo. Quem gosta de quem recebe isso? Ninguém. E assim era a posição de Zaqueu. Ele usa o seu cargo em benefício próprio. Ele está curioso, pois ouviu falar de Jesus.
embora Zaqueu tentasse olhar, Jesus é quem o vê. Assim como ele nos viu primeiro. Muitas das vezes nós façamos planos, nós temos desejos, nós temos vontades de conhecer verdadeiramente o Senhor. Mas é Ele que nos chama e que nos vê primeiro. Certa feita, o Senhor, Filipe apresenta um dos outros discípulos ao Senhor. E quando o Senhor o vê, o Senhor diz: aí está, um israelita em quem não há dúvida. E ele pergunta para o Senhor: mas de onde o Senhor me conhece? Eu te vi. Eu te vi debaixo da árvore, você sentado lá. E assim é a nossa vida. O Senhor nos vê antes que a gente o veja. Ele já nos viu, Ele já tem plano, Ele tem sonhos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E é assim que nós temos que ter certeza com as convicções. E não convém nós tentarmos lutar contra isso. Porque o Senhor, quando Ele te vê, quando Ele te chama, Ele quer entrar na sua casa. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele te conhece, Ele sabe que você tem um coração que vai o receber, vai o aceitar e vai deixar Ele entrar na sua casa. Zaqueu, um homem completamente errado, um publicano. Mas aquele que está procurando, encontra. Quem procura, acha. Zaqueu procurou, Zaqueu achou e foi encontrado por Jesus. Jesus estende a misericórdia àquele homem desprezado, aquele homem que não tinha valor, aquele homem que passava na rua, todos deviam apontar para ele: ladrão, ladrão. Mas o Senhor olha para ele e fala: me convém hoje pousar na tua casa. Aquele homem recebe o Senhor com alegria. A vinda de Jesus é um sinal de comunhão e perdão. Quando o Senhor entra numa casa, num lar, numa família, a primeira coisa que tem que haver é a comunhão, é o perdão. Esse Zaqueu agora vai fazer aquilo que aquele outro do capítulo 18 que nós lemos não fez. Aquele outro tinha muita posição, muito dinheiro, muito poder, muitas herdades. Ele olha tudo aquilo e fala: não posso. Eu não posso largar o que eu tenho. O que eu tenho eu trabalhei. Talvez ele pensou: eu trabalhei muito, eu suei muito para conseguir. Como eu vou abandonar tudo para seguir o Senhor? Mas Zaqueu faz completamente o contrário. Quando o Senhor entra na sua casa, Ele o recebe com alegria, com prazer, feito o texto nos diz, com satisfação, com uma alegria imensa. E vai dizer: olha, a metade dos meus bens eu divido com os pobres. E se eu defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. Zaqueu está falando uma coisa aqui, que o Senhor Jesus olha e fala: verdadeiramente a salvação entrou nesse lar, nessa casa. Verdadeiramente houve uma conversão, verdadeiramente houve uma mudança de vida, verdadeiramente esse é um filho de Abraão. O Senhor veio buscar e salvar as ovelhas perdidas. E nós temos que estar atentos, clamando. Atentos, clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tira de mim, Senhor, toda arrogância, toda prepotência, toda visão errada, toda visão, Senhor, que tem me tirado do foco, tem me tirado do caminho, que tem impedido de eu ver a tua salvação, de eu ver, Senhor, as oportunidades que o Senhor me oferece. Tira, Senhor, do meu caminho.
Zaqueu dá uma resposta inesperada. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Suas palavras, atitudes demonstram verdadeiro arrependimento. Ao que defraudei, 4 vezes devolvo. Não resta dúvida que Zaqueu estava confessando: olha, eu tenho um passado corrupto, eu roubei, eu defraudei, eu fiz coisas ilícitas. E não é isso que temos que fazer quando nós temos um encontro com o Senhor. Dizer: Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador e continuo pecando, eu continuo errando, mas o teu sangue, Senhor, continua me perdoando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o Senhor não nos perdoou os pecados, somente os passados, não. O dia que nós tomamos, que nós o aceitamos, o dia que ele entra na nossa vida, nós confessamos os nossos pecados e ele apaga todos os nossos pecados passados. Mas continua apagando os que nós vamos cometendo dia a dia. Se momento a momento que nós erramos, que nós falhamos, nós dissemos: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador, sou um falho, sou falto de entendimento. Me ajuda, Senhor. Ele vai perdoar. E aqueles que porventura você for cometer daqui a 30, 40, 50 anos, ele também já os perdoou. Ele morreu pelos pecados passados, presentes e futuros, porque ele é o Senhor. Muitas pessoas, meu irmão, no fim da vida, chegam a reconhecer de alguma forma que sua vida foi construída sobre um alicerce errado. Quantas pessoas que, quando chega numa certa idade, tem todo tipo de arrependimento. Oh, por que eu não fiz isso? Oh, porque eu podia ter portado, eu podia ter feito de uma outra maneira. Eu tive a oportunidade de ter parado. Vamos citar um exemplo simples, no casamento. Eu poderia ter parado, ter pensado mais um tiquinho, ter buscado no Senhor, se aquela pessoa era a pessoa que ele queria para mim. Eu fiz as coisas do meu jeito. Eu passei uma vida com uma pessoa que realmente, depois eu vi que não era quem eu queria estar do lado. Mas agora eu convivo, eu tenho que viver. Quantos casamentos nós vimos que são casamentos de aparências? São casamentos hoje que a pessoa estão naquele casamento porque não tem opção de largar, de sair. Muitos pela ganância, pelo dinheiro: não, se eu sair, eu tenho que dividir. Não, se eu sair, e fui eu que trabalhei, a mulher não trabalhou. Se eu sair, eu vou dividir com ela vai arranjar outro, vai gastar meu dinheiro. E continua mantendo. Continua mantendo. Muitos chegam a reconhecer de alguma forma que a sua vida foi construída em cima de um alicerce errado. Alicerce errado, não buscaram orientação. Não buscaram orientação, muitas das vezes, por onde vai trafegar, o que vai fazer na vida, a posição que vai tomar. Eu estava lendo um livro a respeito de um engenheiro. E esse engenheiro conta que na vida dele, ele trabalhava numa empresa, e ele era uma pessoa importante nessa empresa, de engenharia elétrica, uma empresa grande. E que de repente essa empresa deu nele um chá de gaveta. Essa empresa simplesmente cortou o departamento dele, o departamento acabou. E colocou ele vamos dizer, nas palavras de hoje, no sistema stand-by. Pôs ele numa salinha encostado no canto. Que nessa posição ele ficou por mais de 3 meses, desempenhando CRIP.
Era o serviço mais... Coisa que ele tinha é ficar desamassando aqueles clipezinhos de prender papel. Que aquilo foi dando nele uma dor no coração, foi dando nele uma amargura, que ele falou: Senhor, eu sou teu servo, o que eu estou fazendo aqui, nesse chá de geladeira que me deram, nessa posição que me colocaram? Eu estou aqui travado. E começou a pensar na vida: eu sou um engenheiro, eu estudei, eu tenho uma profissão, estou aqui. Aí ele soube de uma oportunidade de ir para a África, para trabalhar como engenheiro num hospital e numa rádio evangélica. Ele falou assim, ele dizia que ele não pensou duas vezes, ele pediu conta naquele lugar onde ele estava, mas quando ele arrumou tudo, que ele foi conversar para sair, chegou uma oportunidade para ele. A oportunidade para ele assumir um patamar importante dentro da empresa. E ele fala: olha, se isso tivesse saído alguns meses antes, eu não teria ido embora. Eu não teria ido para o outro lado do oceano, numa oportunidade que eu não esperava, algo que eu não sonhava. Mas eu fui e me realizei, que coisa boa foi. Eu fui ser um evangelista, eu fui ter uma oportunidade na vida, a qual, se eu tivesse ficado na empresa, eu nunca teria tido coragem de ir e de fazer, se a minha vida estivesse boa. Muitas das vezes, meu irmão, é quando estamos por baixo, é que o Senhor está passando na nossa vida e está nos chamando pelo nome. Convenho entrar na sua casa, porque eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Você é um filho de Abraão, você está nessa posição, mas não é aí que é para você estar. O seu lugar não é aí, o seu lugar é outra posição. Existe uma herança, existe um posicionamento. E essas pessoas, muitas das vezes, se tomam uma decisão errada e verem e descobrem que a sua vida foi desperdiçada em subir por escadas erradas. Zaqueu percebeu o tanto que ele trafegou, subiu em escadas erradas. Como eu dei exemplo do casamento, assim também tem firmas, tem posições, tem estudos, tem coisas que a pessoa faz, quantos cursos a pessoa faz, quantos diplomas de faculdades, e que nunca são exercidos os cargos. A pessoa faz uma, faz duas, faz três faculdades e só desperdiça tempo. Desperdiça tempo, degraus errados, caminhos errados, sem buscar primeiro a visão de Deus. Buscam atalhos que não as conduzem à verdadeira fé e felicidade. Não levam a verdadeira fé e felicidade. Esse engenheiro, se ele não tivesse se colocado na posição, na hora certa, ouvido a oportunidade que teve de exercer a profissão dele, além que fora do convívio dele, do que ele sabia fazer, mas de ser um engenheiro de uma rádio, um engenheiro de um hospital. Talvez ele fosse um engenheiro de equipamentos grandes, mas agora vai ser engenheiro de pequenos equipamentos, respiradores, cilindros de oxigênio, fazer tubulação, movimentação dentro de um hospital completamente diferente. Mas, contudo, ali ele estava fazendo duas coisas. Ele estava trabalhando e cumprindo a vontade do Senhor. Ele não estava ali escondido, feito muitos passam, muitos se dizem crentes,
mas aonde trabalham, na posição onde ele está, ninguém sabe quem ele é. Não há um testemunho. Perde as oportunidades que o Senhor colocou ali. Feita a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Como embaixadores, nós somos representantes de Cristo para estar anunciando o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós não sabemos a quem o Senhor tem propósito. Sabemos que muitos não vão dar ouvido. Feita aquela geração que estava ali perto de Zaqueu, aqueles que estavam vendo o Senhor ao vivo e a cores, que estavam conseguindo acompanhar de perto e ver, só conseguiam criticar. Olha, ele vai entrar na casa de publicano, ele vai comer com publicano, ele vai se contaminar. Eu estou aqui, talvez pessoas importantes, talvez pessoas poderosas ali naqueles dias. Olha, eu iria até convidá-lo para comer na minha casa, para um jantar. Mas agora ele comeu com o publicano, ele está contaminado. Não compreenderam. Muitos que têm andado lado a lado, que têm andado com o Senhor, não têm compreendido a missão dele. Não têm compreendido que uma mudança, uma transformação, um modo de ver o ministério do Senhor, a vida, a obra que o Senhor veio fazer nesse mundo, não são somente para coisas aqui. Ele veio buscar e salvar aqueles que estão cegos, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que não têm oportunidade de vê-lo. E nós hoje somos essas pessoas, esses responsáveis, que aonde nós formos, nós temos que estar anunciando. Nós não sabemos por que nós tivemos a oportunidade. Talvez nós estamos na mesma posição de Esther. Muitas das vezes uma pessoa doente, uma pessoa está enferma e o Senhor o enferma e faz ele ir para um hospital. É para que ali naquele hospital ele testemunhe que existe um Deus na vida dele, que ele está ali, mas para testemunhar que o Senhor vai retirá-lo dali. E muitas das vezes a pessoa entra e tem uma pessoa que está ali, que é para ser salva. O testemunho dela é pior do que um que não é crente. Porque entra ali e começa a reclamar. Mas eu sou filho do Deus vivo. O que eu estou fazendo aqui? O Senhor se esqueceu de mim. E esquece que tem que estar a tempo e a fora de tempo, anunciando que o Senhor veio para buscar, para salvar, para libertar as ovelhas perdidas da casa do Pai. E quantos estão perdidos por aí? Porque nós temos negligenciado de falar que o Senhor pode mudar a vida. Tem muitas pessoas que vão nos ouvir e não vão dar valor. Muitos vão se fazer de cego, de surdos, porque não querem. Mas temos que lembrar que nós temos a obrigação de anunciar. A Esther foi dito: sabes tu se para esse momento você foi colocado aqui? Não sabes tu se foi só por essa causa que você está nessa posição? E nós esquecemos que nós também estamos nesse mundo, que temos um chamado, que fomos escolhidos, talvez dentro de uma família grande, ou não, mas para irmos e saquearmos o inferno e transportar vidas para o reino da luz. No entanto, aquelas pessoas que ali estavam com Zaqueu não se voltam para o único ser que pode trazer significado e esperança para a vida delas. Aquelas pessoas estavam ali, mas não conseguiam ver que a única esperança que existe naqueles dias e que existe hoje ainda é o Senhor Jesus. Não há outro nome debaixo dessa terra a qual nós devemos clamar.
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, o maior descendente de Davi, Jesus Cristo, em vez disso, guardam no coração raiva e amargura. Aqueles que ali estavam continuam. Estavam com raiva, com amargura, porque eles estavam ali, muitas das vezes o Senhor talvez não chamou nenhum pelo nome, mas vai chamar um publicano, um pecador, um ladrão. E aqueles homens ficaram com inveja, amargurados, com raiva. E hoje é do mesmo jeito. Tem pessoas que estão na presença do Senhor, têm um talento imenso, mas muitas das vezes é outro fazendo um pequeno serviço, mas esse serviço não é para mim. O meu lugar não é aqui. A minha posição não é essa. Esquecemos que quando o Senhor quer entrar numa vida, Ele quer dar uma reviravolta. O mais impressionante da história, que Jesus teria dito, de bom grado. Jesus vai dizer de bom grado aquilo que lá no passado Rebeca disse para Jacó. Rebeca disse para Jacó, quando ele teve medo de enganar a Isaac, seu pai. Rebeca disse, olha, a maldição que ele te lançar, o que ele falar contra ti, caia sobre mim. Jesus vai falar a mesma coisa. Olha, tudo que vocês cometeram, a maldição que vocês cometeram, vai cair sobre mim. É Ele que vai levar sobre ele, levou sobre Ele toda a nossa maldição. Tudo aquilo que era contrário contra nós, Jesus levou naquela cruz. Caia sobre mim essa maldição, está lá em Gênesis 27, 13. Jesus tomou a nossa maldição para que pudéssemos herdar a bênção. Aquela maldição que foi lançada sobre Zaqueu, aquela maldição que foi lançada em cima daquele cego de Jericó, que muitos passavam, muitos olhavam, é cego, não tem como. Não tem cura para o cego. Há um ditado que um grande político americano disse uma vez: você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, e todas as pessoas você pode enganar por algum tempo, mas você não pode enganar a todas as pessoas todo o tempo. A pessoa pode fingir-se de crente, ela pode enganar um grupo grande por um tempo, ela pode enganar um grupo por todo o tempo, pode enganar uma quantidade por mais um tempo, mas ela não consegue enganar a todos. Existe um que nos vê, existe um que sonda o nosso coração e que nos conhece por dentro, nos conhece por fora, sabe o que vai na nossa mente, no nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos. A esse é que nós temos que confessar: estou vivendo numa situação errada, mas sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, tem misericórdia de mim, que possamos ter a coragem daquele cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nessa noite, esse seja o nosso clamor, e deixar o Senhor entrar na nossa vida. Subir no alto para ver o Senhor Jesus, chamar a atenção dele para nós, mas clamarmos: tem misericórdia de mim, Senhor, porque continuo pecador, cego, falho, que muitas das vezes nós não vemos, nós não entendemos e não compreendemos os planos de Deus para as nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar, mas peça a bênção chegar até nós. Será que Jesus não sabia o que aquele cego queria?
que ele pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele espera a resposta daquele cego: eu quero ver. E muitas das vezes, cantamos um hino aqui hoje, se tentarem matar os teus sonhos, lembre-se de todas as vezes que o Senhor Jesus fez algo. Com a filha de Jairo, foi dito para ele: olha, não perturbe o mestre, ela já está morta. Não perturbe o mestre, ela já está morta. Mas Jesus disse: não, ela não está morta, está apenas dormindo. Mas quando você olha para Lázaro, a história de Lázaro, dizem para Jesus: mas já cheira mal, já há 4 dias. Jesus vai dizer, fala: vocês não entenderam nada. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mesmo que esteja morto, eu posso ressuscitar. O Senhor pode ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, a sua alegria, o seu prazer, a tua vontade, tudo aquilo que você tem sonhado, o Senhor pode. Só basta que clamamos: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E que o Senhor vos abençoe rica, poderosa e abundantemente nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E nós